Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando aqui para falar sobre o empate do Real Madrid com o Betis, 1-1, tropeço do Real Madrid no Campeonato Espanhol, mas já vou falar um pouquinho mais sobre o jogo, sobre as sensações do Ancelotti e também vou trazer informações sobre os lesionados do Real Madrid, afinal de contas, quando os 7 jogadores que estão no departamento médico retornam. Antes de mais nada, quem ainda não é inscrito aqui no canal, se inscrevam para fazer o canal crescer, deixem o like no vídeo que é importante para que o vídeo possa chegar a mais pessoas interessadas no assunto e, claro, comentários aqui embaixo. Bom, primeiro sobre o resultado, né? Real Madrid empatou em 1-1 com o Betis, o gol do Real Madrid foi marcado, como não, por Jude Bellingham, um artilheiro do time nessa temporada. Já vou trazer os números atualizados de Jude Bellingham, e o gol do Betis foi marcado pelo Ruibal na segunda parte. Os dois gols foram 2 golaços. O do Bellingham é uma assistência muito bonita do Brahim, um domínio de bola com o peito e um belo gol dentro da área de Jude Bellingham. E o Aitor Ruibal, jogador que foi muito bem na partida também, marcou um golaço de fora da área, praticamente indefensável para o Lunin. Resultado de 1-1 para o Real Madrid com o Betis. O Real Madrid não venceu nenhum dos 2 jogos em Sevilha nessa temporada em La Liga, empatou em 1-1 com o Sevilha, agora empatou 1-1 também com o Betis. É o terceiro empate do Real Madrid no Campeonato Espanhol. Já vou trazer também situação da tabela de classificação, mas antes quero falar um pouquinho sobre o jogo, porque não foi um jogo ruim do Real Madrid, tá? Na verdade foi um jogo muito bom, teve lá e cá. O Betis é um time que gosta de ficar muito com a bola e o Real Madrid é um dos times que pode tentar tirar a bola do Betis, e isso aconteceu em bastantes momentos da partida. O Real Madrid, inclusive, terminou o jogo com mais posse de bola, mas é uma posse de bola do Real Madrid que é sempre muito vertical, né? A gente vê o time ficando com a bola, mas vê o time indo muito para o ataque, né? Porque o Real Madrid tem essa característica. E o Betis tá fazendo uma muito boa temporada também. É um time também que fica com a bola e que também tem essa característica de tentar buscar a verticalidade. A gente viu o Isco de novo fazendo um grande jogo com o Betis. Na verdade, ele faz uma grande temporada com o Betis. E digamos que o jogo teve momentos. O Real Madrid começou muito bem. É até difícil explicar por que não conseguiu chegar mais vezes na cara do gol no início da partida, porque foi um começo de jogo muito bom do Real Madrid e um final de primeiro tempo muito bom do Betis, que o Real Madrid teve que segurar e o Lunin apareceu para evitar o gol do Betis. Na segunda parte, de novo, o Real Madrid começou bem e o Betis foi crescendo durante o jogo, e a gente teve lá e cá, teve uma bola na trave no Isco no final do jogo, teve uma bela assistência do Rodrigo para o Rossello, que quase terminou em gol do Real Madrid, mas acabou sendo defendido pelo goleiro. Então, foi um jogo equilibrado. Depois da partida, o Ancelotti falou que se sente satisfeito com o resultado. Ele até brincou com os jornalistas que estavam lá em Sevilha. Vocês querem que eu diga que eu não me sinto satisfeito? Então, eu digo, não me sinto satisfeito, mas a verdade é que eu estou feliz com o resultado. E o Real Madrid, eu acho que fez um melhor primeiro tempo que um segundo tempo, e que realmente o que faltou hoje foi conseguir chegar na área mesmo, conseguir finalizar mais na cara do gol. Só teve 2 finalizações no alvo em todo o jogo, um foi o gol do Bellingham. Então realmente o Real Madrid criou bastante, foram 12 finalizações, acho que a maioria foi na primeira parte, justo no começo do jogo, e só 2 no gol. Então faltou essa produção de ocasiões mais claras, né? Mas foi um bom jogo do Real Madrid. Um Real Madrid que dessa vez o Ancelotti quis povoar bastante o meio de campo. Então o Rodrigo acabou sendo a única referência do ataque. O Modric inicialmente parecia que estava jogando atrás do Rodrigo, mas enfim, o Ancelotti resolveu povoar muito o meio de campo, com o Brahim, com o Bellingham, com o Valverde, com o Kroos, com o Modric, e o Rodrigo, que também é um cara que acaba vindo bastante para ajudar a criação das jogadas. Isso confundiu o Betis no começo da partida, mas acabou que no final do jogo o Ancelotti colocou o Rossello justamente para não deixar o Rodrigo tão sozinho, porque as principais ocasiões do Real Madrid foram criadas pelo lado esquerdo do campo pelo Rodrigo, que hoje não marcou. Ele vinha de 5 jogos consecutivos marcando gols, mas foi um muito bom jogo do Rodrigo. Ele só errou um passe em todo o jogo, acertou 32 de 33. As principais ocasiões ofensivas do time foram pelo lado esquerdo, com o Rodrigo atuando com muita velocidade, com aquele controle de bola e domínio de bola dele característico, muita velocidade com a bola no pé.
E foi um muito bom jogo do Rodrigo, inclusive ele conseguiu 10 dribles na partida, ele foi muito para cima do 1 contra 1, 10 dribles dos 15 que ele tentou, ele conseguiu passar pelo seu marcador. Então foi um muito bom jogo do Rodrigo, que para mim foi o melhor em campo para o Real Madrid, mas a partida, o melhor em campo foi eleito Jude Bellingham, que é impressionante o como ele consegue atacar a área como se fosse um centroavante. O Bellingham é um jogador muito completo, já falei muitas vezes por aqui. Ele intercepta bola e ocupa espaços como um volante, ele desarma e organiza o jogo como segundo volante, ele cria e dá passes que rompem linhas como o melhor meio-campista que ele é, né? Um dos melhores meio-campistas. E ele ataca a área como um atacante, quase como um centroavante. É impressionante, é um jogador muito completo. Porém, eu sempre gosto de deixar um asterisco quando a gente fala do Bellingham, porque ele é muito novo ainda, 20 anos, né? E o Ancelotti sempre costuma falar dos jogadores muito novos, que o importante não é como eles iniciam, né? E sim o quanto eles conseguem manter essa regularidade no tempo. O início do Bellingham com o Real Madrid é um troço absurdo, são 16 gols em 18 jogos. Só em 5 jogos do Real Madrid que o Bellingham jogou, ele não marcou nessa temporada, então só em 5 dos 18 ele não marcou. Ele faz jogos que dão vitórias e que dão pontos ao Real Madrid. Na La Liga, o início dele é muito absurdo, ele tem 12 gols em 14 partidas, iguala nesse início, né, nesses 14 jogos, nomes como Ronaldo, como Cristiano Ronaldo, como Lewandowski. Então realmente o início dele é muito absurdo, assim, mas é um jogador ainda muito jovem, que o grande desafio do Bellingham, que ele é um grande jogador e que ele pode marcar uma época como meio-campista super, hiper completo, todo mundo sabe. O grande desafio dele é conseguir continuidade e manter isso no tempo. Eu tô muito de acordo com o Ancelotti quando ele costuma falar isso dos jovens jogadores. Outro ponto, além de Rodrigo e de Bellingham, falar sobre o Brahim, que voltou a fazer um grande jogo, deu uma muito boa assistência para o Bellingham fazer o gol do Real Madrid. O Brahim, que nesse momento que o Real Madrid está cheio de lesionados, está fazendo grandes jogos, está ajudando muito, tanto no meio de campo como no ataque. É um jogador que colabora muito para a criação ofensiva do Real Madrid, mas como eu disse, em determinados momentos do jogo a gente viu o Rodrigo muito sozinho no ataque do Real Madrid no jogo de hoje. A ideia do Ancelotti de povoar o meio campo acho que confundiu o Betis no início do jogo, mas depois o Pellegrini conseguiu pegar o funcionamento da coisa e aí o Betis conseguiu atacar bastante. O Real Madrid também criou 14 ocasiões e até chutou muito mais no gol do que o Real Madrid, 6 finalizações no alvo contra 2 do Real Madrid, mas foi novamente muito bom o jogo do Brahim. E um bom jogo do Lunin, que esse debate já existe, já está instaurado, inclusive o Ancelotti já falou que muito provavelmente daqui até o final do ano do Real Madrid, o Real Madrid tem mais 3 jogos nesse ano de 2023, Liga dos Campeões agora na terça-feira contra o União Berlim lá na Alemanha, depois o último jogo do ano no Bernabéu contra o Villarreal e depois mais um jogo só, que eu acho que é contra o Alavés fora de casa, que o Ancelotti inclusive reclamou do horário e do frio que vai estar fazendo no dia 21 de dezembro. Tem 3 jogos para o Real Madrid terminar o ano e nesses 3 jogos, pelo que o Ancelotti deixou entender, a ideia dele é fazer rodízio. O Kepa já voltou, tá recuperado da lesão, mas hoje, de novo, o Lunin foi o goleiro titular. Então, esse debate de quem vai ser o goleiro do Real Madrid em cada jogo, ele vai existir porque o Lunin tem feito muito bons jogos e o Kepa, antes de se lesionar, era um pouco questionado, né? Algumas atuações do Kepa contra, por exemplo, atacantes muito altos ou bola parada, o Lunin vai melhor que ele. E a gente tá vendo o Lunin crescer, né, nesse momento que o Kepa ficou fora. Então, esse debate de quem é o goleiro titular do Real Madrid, agora ele existe. Antes ele não existia e agora ele existe e provavelmente vamos ver qual vai ser a escolha do Ancelotti pro jogo da Liga dos Campeões. Então, falei de todos os destaques e, claro, da briga pelo Campeonato Espanhol. Com o empate, repito, o Real Madrid, nesse Campeonato Espanhol, 16 rodadas, empatou 3 jogos e perdeu 1. Ou seja, ganhou 12 partidas, empatou 3 e só tem uma derrota na temporada. E o Real Madrid continua na liderança do Campeonato Espanhol neste sábado, com 39 pontos, porque no domingo o Girona entra em campo. Se o Girona vencer o Barcelona, assume a liderança do Campeonato Espanhol. Se empatar, o Real Madrid ainda continua na liderança, porque o Real Madrid tem melhor saldo do que o Girona, então o Real Madrid tem 39, o Girona tem 38, o Barcelona tem 34. Vamos ver como é que vai terminar esse jogo entre Girona e Barcelona, mas o Real Madrid vai estar de olho
nessa partida. Briga do campeonato, Ancelotti falou depois do jogo que ele se sentiu satisfeito com o resultado, que é um muito bom resultado, e que ele gostou muito do jogo do time. Dadas as circunstâncias, eu chego a concordar com o Ancelotti. O Real Madrid tem 7 lesionados nesse momento. Nos últimos 4 jogos, tinha ou 7 ou 8 jogadores no departamento médico. Desde a última data FIFA, o Real Madrid é só lesões com a seleção, volta o jogador e acaba lesionando, como é o caso do Carvajal. Então são 4 jogos com o departamento médico praticamente lotado, com pouquíssimos jogadores do time principal para fazer substituições. E o Real Madrid conseguiu 3 vitórias e um empate nesse momento de lesões. Então eu chego a concordar com o Ancelotti que empatar não é ruim. O Real Madrid só perdeu um jogo nessa temporada até aqui, das 21 partidas, e vem 14 jogos consecutivos sem perder. É verdade que teve empates no meio do caminho, mas empates que, devido ao tropeço dos rivais no Campeonato Espanhol, mantém o Real Madrid realmente na briga pelo título. Então, devido a todas as circunstâncias, o resultado não é ruim, né? Porque igual se o Girona ganha do Barcelona, o Girona abre 2 pontos de vantagem sobre o Real Madrid, é uma coisa que daria para recuperar. E no confronto direto entre Girona e o Real Madrid vai levando a melhor. Então, com todas essas circunstâncias, eu chego a concordar com o Ancelotti de que sim, o resultado de empate contra o Betis não é ruim. Ele falou depois do jogo, não dá pra ganhar todos os jogos, né? Então, quando não ganhar, empatar é bom, né? E realmente não dá pra ganhar todos os jogos. Mas tu conseguir pontuar é importante pra se manter na briga e pra se manter nessa dinâmica sem derrotas, que pro Real Madrid é muito importante não perder, né? A gente sabe como é que funciona o clube. Pra fechar esse vídeo, uma atualização dos lesionados. Vamos lá, são 7 jogadores no departamento médico. Tchouaméni, Arda Güler, Vinícius Júnior, Camavinga, Carvajal, Militão e Courtois. O Ancelotti já falou na coletiva sobre um pouquinho a atualização do retorno deles, né? Courtois e Militão são lesões de longa duração no joelho, eles operaram e estão no processo de recuperação, mas assim, não vai se forçar porque realmente o tempo de recuperação é longo para esse tipo de lesão. Quem deve voltar antes? Tchouaméni e Arda Güler. O Tchouaméni ele teve um problema no pé, ele já tá correndo no campo, já tá fazendo trabalho com bola. O Ancelotti disse que nessa próxima semana agora, a expectativa é que ele volte a treinar com o grupo. Aí quando ele vai estar disponível, vai depender de como forem esses treinamentos com a equipe. E Arda Güler, o Ancelotti falou o seguinte, ele tá finalizando esse processo de recuperação dessa terceira lesão desde que chegou no Real Madrid, ele ainda não estreou, e há toda uma grande expectativa sobre a volta do Arda Güler, Güler ou Güler, eu nunca sei muito bem como falar. Eu falo Güler porque aqui na Espanha eles falam Güler. Então, ele ainda não estreou com o Real Madrid, tem uma grande expectativa para ver o jovem turco jogando com o Real Madrid, estreando com o Real Madrid. O Ancelotti disse que ele está finalizando o processo de recuperação dessa terceira lesão, que ele está indo muito bem. Eu acho que eles não vão forçar a estreia dele, até porque o time, né, tá conseguindo aguentar mesmo com tantas lesões. E o Ancelotti disse que a expectativa é que nas próximas semanas, nos próximos dias, ele comece a treinar com o grupo também. Ele falou assim na coletiva, ó, talvez ele estreie antes do final do ano ou talvez só no início de 2024. Então é isso, acho que eles vão ir sentindo para ele não ter uma recaída, né? Porque agora quando ele voltar, ele tem que voltar, porque já começa uma pressão muito grande. Vinícius Júnior e Camavinga, a previsão de retorno do Vini era fevereiro, 2 meses e meio para a lesão. Ele já está treinando no campo e com bola. E o Camavinga, a previsão de retorno era metade de janeiro. Ele ainda não treinou no campo com bola, mas já está fazendo exercícios de corrida. Outro dia o Real Madrid divulgou um vídeo dele correndo na água, lá, né? Com as corridinhas na água. Ancelotti falou o seguinte sobre Vinícius e Camavinga. A expectativa é que quando a gente retorne do Natal, que o Campeonato Espanhol, o futebol aqui na Espanha para, o Real Madrid joga dia 21 de dezembro e depois só joga no dia 3 de janeiro, é que para esse 3 de janeiro, quando o time voltar para começar a preparar esse jogo do Campeonato Espanhol, que o Vinícius e o Camavinga treinem com o grupo. Mas aí é sempre aquele ponto, né? Eles estão no processo de recuperação, são lesões musculares dos dois, e eles vão ir provando, né? Eu não acredito que o Real Madrid arrisque com ninguém, ainda mais se o time continuar nessa dinâmica positiva, eu acho que eles não vão arriscar. E a ideia é ir voltando, mas, segundo o Ancelotti, os dois devem começar a treinar com o grupo no início de janeiro, ou seja, quando o time voltar
do Natal. E o Carvajal, que foi o último que entrou no departamento médico, também deve voltar no início de janeiro. Então, Tchouaméni, Arda Güler e Carvajal devem voltar no início de janeiro, porque o Carvajal era 3 a 4 semanas. Também é um cara que tem histórico de lesão, então o Real Madrid também eu acho que não vai correr risco com ele. E o Vinícius e o Camavinga, que eu acho que eles vão ir vendo da necessidade realmente de fazer eles voltarem antes para não ter nenhum tipo de lesão. O mês de janeiro é um mês muito complicado para o Real Madrid sempre, porque é um mês que tem Campeonato Espanhol, Copa do Rei, o Real Madrid começa a disputar os jogos da Copa do Rei, e tem a viagem para a Supercopa da Espanha. Então, é sempre um mês onde a temporada do Real Madrid, às vezes, aquelas cambaleadas, o time vem bem dinâmica positiva e começa a dar um embrolho em janeiro. Então, eu acho que eles vão ir com muito cuidado com os lesionados para realmente eles voltarem só quando tiver 100% de certeza que não vai ter recaída. Mas, enfim, tô passando aqui um geralzão para vocês das últimas informações que o Ancelotti também revelou de forma aberta na entrevista coletiva. E eu trago aqui para vocês. Na terça-feira, Real Madrid entra em campo contra o Union Berlim lá na Alemanha. Vamos passar frio na Alemanha e prometo trazer todas as informações aqui para vocês. Beleza? Quem chegou até o final do vídeo ainda não é inscrito, se inscrevam para ajudar o canal a crescer. Deixem o like no vídeo para esse conteúdo chegar a mais pessoas, os comentários por aqui. Um beijo para vocês, ótimo fim de semana.